Hello everyone, Choppa Way, Choppa Family, Choppa Gang, eu sou o Mr. Platinum, The Leader, e estou cá para mais um vídeo onde irei falar sobre gestão de trade de forma técnica. Então, sem mais delongas, vamos perceber de facto o que é gestão de trade, como fazer essa gestão de trade de forma técnica para evitar problemas emocionais, ou seja, danos na psicologia de trading, porque este assunto que eu trago hoje afeta diretamente a psicologia de muitos traders por aí. Muitos começam a desenvolver medo, outros ansiedade, outros começam a ter fear of missing out, que é o medo de ficar de fora das negociações. Então nós vamos ver como ultrapassar este problema. Então, primeiro, quando eu falo de gestão de trade, estou a falar da forma como nós vamos gerir ou administrar as nossas negociações. Por exemplo, quando é que nós tiramos o risco da operação, ou seja, tirar o stop loss para o break even, né? Esse é um dos primeiros passos para nós termos uma boa gestão de trade ali. Então vamos lá dar um exemplo prático. Vamos supor que nós estamos numa tendência alta, o preço rompeu o topo como de regra ali, né? E nós queremos executar uma compra, ok? Então queremos fazer uma compra e vamos selecionar praticamente a demanda da extremidade. Então esperamos que o preço faça aquela correção ou aquele pullback até a nossa região de demanda. E para o take profit, vamos supor que nós queremos sair numa região de supply com imbalance aqui em cima e não no topo fraco, tá bem? Então nós queremos levar um take profit lá em cima e para isso é importante que todos os traders saibam fazer uma boa gestão de risco. Então vamos step by step. Primeiro, como é que nós podemos gerir esse trade da melhor forma possível? Né? O passo número 1, ou seja, a primeira opção que nós temos é fazer aquilo que nós chamamos de set and forget, ou seja, chopar, esquecer ou então entrar numa negociação e esquecer aquela ordem. Por quê? Porque a partir do momento em que nós definimos um determinado valor e nós estamos dispostos a perder aquele capital, né, que é fazer a devida gestão de risco, está tudo bem. Não há motivo nenhum para nós controlarmos aquela negociação. Então, quando o preço descer até a nossa área de demanda e ativar a ordem, nós não mexemos na ordem, né, até que ela vá ao nosso take profit. Né? Só podemos ter dois resultados. Ou nós iremos perder capital se o preço não respeitar essa análise, não é? Pode reverter a tendência, não é? E temos que estar bem com isso, por isso é obrigatório fazer uma boa gestão de risco, não arriscar mais do que 2% do seu capital, ok? Para contas assim razoáveis. Agora, se tiver uma small account, muitas vezes costuma puxar até 5%, então podemos aceitar até 5% no máximo dos máximos, ok, pessoal? Então, se o preço não respeitar a ordem, logicamente ou obviamente que nós iremos perder o capital, mas caso o preço respeitar aqui a nossa ordem, nós teremos o push pro upside e poderemos levar um take profit aqui neste supply. Então, a primeira forma de administrar o seu trade sem stress nenhum é deixar a ordem pendente, posicionar o stop loss, o take profit e fechar o gráfico. Né? Essa é a melhor forma. Isso evita estarmos a controlar aquelas manipulações do preço. Quando o preço fizer uma expansão e nós virmos profit, depois fizer um pullback, muita gente começa a pensar que não, agora está a cair, vou perder o meu capital, tem tendência a fechar a ordem, não é? Então, isso não deve acontecer. Nós temos que aceitar as leis do mercado e deixar o mercado trabalhar. O mercado faz expansão e retração e temos que aceitar esse movimento até que chegue no nosso take profit. Há casos sim que são os melhores cenários em que o preço chega numa área e sobe com muito impulso, mas isso não é realista, não vai acontecer sempre. Então nós temos que aprender a respeitar os movimentos do mercado, expansão, retração, etc, até que o nosso alvo seja batido. Então a primeira opção ou o primeiro método é entrar e esquecer, né? Chamamos isso de chopar e esquecer. Agora, a segunda forma de nós fazermos uma boa administração do nosso trade é pelo menos nós tirarmos o stop loss para o break-even, ou seja, protegermos a nossa negociação. Por mais que o preço não vá a nosso favor, se ele subir um bocadinho, né? Quando ele descer, por mais que ele passe sobre o stop loss, etc., ou passe sobre a nossa área de entrada, nós já não vamos perder capital. Por quê? Porque vamos aprender a tirar corretamente o stop loss, ou seja, o risco da nossa negociação, e colocarmos no break-even. Break-even significa ponto de entrada. Né? Quando nós tiramos o stop loss, colocamos no break-even, estamos a dizer que pegamos aquela posição de risco, colocamos no nosso ponto de entrada para não perdermos capital. Por mais que o preço faça este movimento de queda, se o nosso stop loss já estiver no break-even, nós vamos sair sem perda, mas também sem ganho. Era importante explicar isto, né, como deve ser. Então, Platinum, como tirar o stop loss para o break-even? Então, muitos amadores e mesmo mentores que andam por aí, alguns, eles têm uma prática não muito correta sobre como tirar o stop loss para o break-even. Primeiro,
quando o preço chega na nossa região de demanda, nós temos que aguardar o preço subir e fazer o rompimento do topo. Então, quando o preço rompe este topo, muita gente tira o stop loss para o break-even, ou seja, eles pegam aquele stop loss que estava embaixo do fundo, praticamente, e eles colocam no break-even. E isto, meus amigos, não está correto. Ok? Para todo o approach que nós ensinamos aqui no YouTube, esta não é a forma correta de tirar o stop loss para o break-even. A forma correta de tirar o stop loss para o break-even é após o rompimento de dois topos, né? Depois de nós termos feito a nossa entrada ou depois da nossa ordem ter sido ativada. Eu vou explicar isso como deve ser. Então, muitos traders tiram stop loss para o break-even no rompimento do primeiro topo. O que isto acaba fazendo é que muitas vezes, por conta do imbalance que está na extremidade, o preço acaba voltando para aquela área para mitigar ou preencher aquele imbalance. Então acaba tirando muitos traders e depois disso vocês veem o preço a fazer isto, a continuar, né, com aquele movimento pretendido. Então evitem tirar o stop loss para o break-even no rompimento do primeiro topo. Então, de forma correta, o stop loss tira-se para o break-even quando o mercado faz um outro pullback, ou seja, o preço desceu para a nossa área de entrada, nós fizemos a nossa compra, obviamente, o preço subiu, rompeu o primeiro topo após a nossa entrada, ok? Temos que ter a paciência, aguentar o outro pullback e quando o preço subir ao ponto de romper o segundo topo após a nossa entrada, aí sim é o momento ideal para nós tirarmos o stop loss para o break-even. Então nós já não iremos perder capital nessa negociação. Daí esquecemos o trade e vamos deixar esse trade rolar até a extremidade, ok? Até o nosso ponto de saída, que é o supply. Então espero que vocês tenham percebido isto, que é muito importante. Então, um terceiro método para nós administrarmos a nossa negociação é aquilo que nós chamamos de trailing stop, ou seja, a cada rompimento de um topo, nós podemos mover o nosso stop loss para cima, que é para pelo menos protegermos o nosso lucro. E uma questão que eu queria mencionar aqui é a seguinte: quando nós optamos por tirar o stop loss para o break-even, nós podemos deixar o trade rolar até a extremidade, vamos sair com take profit, mas, ou com lucro no caso, mas se o trade reverter no caminho, não é? Aqui assim, vamos supor que o preço estava prestes a chegar na nossa área de supply, não chegou, se o trade reverter e vier para o nosso ponto de entrada, nós saímos sem nada. Eu prefiro este método em relação aos outros métodos, ok? Este é o que eu mais uso para gerir as minhas negociações, né? Dependendo do tipo de trade. Eu uso isto mais para algumas contas que eu faço swing trade, mas para contas de scalp, né, a forma de gestão é diferente, eu vou fazer isso num outro vídeo. Então prestem muita atenção a isto, pessoal. Existe a terceira forma de nós administrarmos o nosso trade, que é através do trailing stop. O que isso significa? Significa que nós não só vamos tirar o stop loss para o break-even, mas também vamos proteger o lucro. Caso o preço decida reverter, nós não vamos sair sem nada, pelo menos vamos sair com um pouco de lucro, né? Então vejam, o preço desceu, foi para a nossa região de demanda, subiu, rompeu o topo ali, fez um pullback e volta a subir, faz o rompimento do segundo topo após a nossa entrada. Então, neste momento, nós podemos tirar o stop loss para o break-even, ou se vocês quiserem, podem pegar esse stop loss e colocar por baixo deste fundo. Então, aí sim começam a gerir o vosso trade. Então, se o preço fizer um novo pullback por aqui, subir ao ponto de romper este topo, o vosso stop loss pode sair debaixo deste fundo e passa para um novo fundo forte. Assim sucessivamente, vocês dominam a estrutura do mercado, então a cada rompimento de um topo, nós podemos mover o nosso stop loss, não é, para o fundo forte atual, ou fundo forte corrente no caso. Então o que acontece? Se o preço não chegar neste supply, no take profit final, e ele definitivamente reverter, não é? Quando chegar nesse stop loss que está embaixo do fundo corrente, o fundo forte corrente no caso, vocês não irão sair sem nada, pelo menos irão sair com uma taxa de risco retorno, neste caso de 1 para 4. Então se arriscaram, por exemplo, $100, o vosso objetivo era fazer praticamente ali uns $1000, né? Se o preço reverter e tirar-vos no stop loss que está a proteger o vosso lucro, vocês irão sair ali pelo menos com $400, e é diferente de sair sem nada se o preço tirar-vos no break-even. Mas para mim, a melhor, né, a metodologia aqui de administração de trade, no meu caso, é simplesmente tirar o stop loss para o break-even e deixar esse trade rolar. Eu não gosto muito de fazer o trailing stop, porque há momentos em que o preço pode tirar-vos ali naquele fundo, vocês levaram os $400 e do nada o preço subir e completar o alvo ou o trajeto,
vamos assim dizer. Então eu evito muito tirar o stop loss e fazer esse trailing stop ali. Então vamos colocar isto na prática, né? Somente quero mostrar-vos como é que seria numa tendência de baixa, né? É a mesma situação, então deixem-me inverter aqui a escala, né? Para podermos ter o exemplo da tendência de baixa. Então, para uma tendência de baixa seria praticamente o mesmo. Nós queremos tirar o stop loss para o break-even da melhor forma possível. Então, deixem-me apagar aqui. Então, vejam o seguinte, qual é que seria o melhor método para mim ou na minha ótica, o mais eficiente? É aquele em que nós aguardamos o preço chegar naquela região de supply, fazemos a nossa venda, obviamente, o preço chegou no nosso supply, já tinha rompido o fundo ali, então queremos fazer um sell aqui nesta área. Nosso stop loss pode ficar por cima daquele topo e o take profit fica aqui por baixo. Então teríamos uma taxa de risco retorno de 1 para 11, no caso total do trade ali. Então quando o preço faz o push para o downside e rompe o fundo, este não é o melhor momento para nós tirarmos o stop loss para o break-even. Por quê? Porque podem existir imbalances ali no topo, não é? Que precisam ser preenchidos. Então nós temos que aguardar o rompimento do segundo fundo. Vejam que o primeiro fundo foi rompido após a nossa entrada. O preço precisa agora fazer um pullback. Então quando faz este pullback e de seguida desce para romper o segundo fundo após a nossa entrada, aí sim é o momento ideal de nós tirarmos aquele stop loss que está ali em cima e colocarmos no break-even. E neste momento não há mais nada a fazer, na minha ótica é só deixar o trade rolar até o alvo final, ok? Então esta é a melhor forma e vamos colocar isto em prática para que vocês possam ver exatamente como isto vai funcionar. Então inverter a escala mais uma vez, só para termos, né, de volta aquilo que era o nosso plano. Então colocando isto em prática, eu trouxe aqui um exemplo no EURGBP, por acaso foi um trade que tivemos nesta semana passada, né, do momento em que estou a gravar este vídeo. Então vejam que é um setup do M15, o preço chegou no supply da extremidade, capturou liquidez ali, mas nós podemos entrar com uma confirmação. Então para este EURGBP, o que eu quero ver? Quero ver rompimento de um fundo. Então o preço chegou naquela área de supply, rompeu o topo por aqui e deixou um fundo forte. Então se esse fundo for quebrado, eu posso literalmente pensar em vendas. Então deixando aqui o mercado fazer esse seu trabalho, tivemos o Break of Structure, Change of Character, temos aqui o nosso topo que foi o responsável por capturar a liquidez anterior e conseguimos identificar a primeira vela de impulso de baixa com imbalance. Então esta aqui é a nossa área de venda. Então posso colocar aqui supply ou supply, como vocês quiserem chamar aqui, que será a área onde nós iremos executar a nossa venda e o nosso take profit pode ser levado praticamente neste swing low. Então colocando a minha entrada no supply, stop loss posso deixar por cima deste topo, mas eu gosto de deixar nos topos sólidos daquela estrutura. Desde o momento que eu tenho uma taxa de risco retorno de 1 para 5, para mim está tudo bem. Então, colocando o stop loss ali, puxando o take profit para este swing high, conseguimos ter uma taxa de risco retorno de 1 para 5. Então, para mim é perfeito. Então, vamos observar agora a administração correta deste trade. Então, nós deixamos o mercado trabalhar, ele faz um push para o upside. E neste push para o upside, nós conseguimos ver que houve uma força compradora muito grande ali assim e acabou capturando a liquidez deste topo. Então para aqueles traders que gostam de deixar os stop losses nos topos da estrutura interna, tem de ter muita atenção a estes cenários. Algumas vezes o preço irá capturar a liquidez se houver imbalance nos tempos gráficos menores. Então eu posso fazer uma cobertura sobre isso nos próximos vídeos, explicando com detalhe estas questões todas. Então o preço já ativou nossa ordem no supply, nós temos o primeiro fundo aqui, é o primeiro fundo que deve ser quebrado após a nossa entrada, e é um fundo sólido. Deixamos aqui o preço trabalhar mais uma vez e todos nós conseguimos ver que o preço ativou a nossa ordem e agora o passo a seguir é romper o fundo, né? Esse fundo deve ser quebrado. Então já houve rompimento do primeiro fundo após a nossa entrada. É agora que tiramos o stop loss para break-even? Não. Nós precisamos ter paciência, né? E aguardar um pullback e de seguida, sim, quando o preço fizer um push para downside e romper este fundo, por exemplo, aí sim já podemos tirar o stop loss para o break-even. Por que, Platinum? Porque este topo aqui em cima, ele pode ser a liquidez interna, a liquidez externa, se houver algum imbalance, por exemplo, no MU, né? Aqui nesta estrutura, neste movimento de queda, nos tempos gráficos menores, pode existir algum imbalance, então nós temos que ter a paciência para ver o imbalance destas extremidades, né? Da nova estrutura a serem preenchidos, isso é muito importante.
Então agora deixamos o preço fazer este push para downside, stop loss continua, né, ali em cima, temos que ter paciência. Muitos traders quando vêem isto começam a ficar com medo, o seu emocional fica abalado, mas isto é por conta do preenchimento do imbalance e também, né, uma possível captura de liquidez. Então vejam como o preço faz este push para o upside, e no caso houve uma notícia aqui para a libra esterlina que foi interest rate decision, né? O preço subiu com muito impulso, voltou a descer com impulso e finalmente tivemos o rompimento do segundo fundo ali. Ok? Então, quando houve o rompimento do segundo fundo, aqui sim nós já podíamos dizer, ok, o preço foi para aquela área, desceu, rompeu o segundo fundo, o corpo da vela fechou abaixo e nós já podemos tirar o stop loss que está em cima deste topo e colocar no break-even. Isso significa que temos uma taxa de risco retorno de 1 para 5, sim, já não vamos mais perder capital, né? Era só tirarmos o stop loss para o break-even aqui e o take profit seria aonde? Lá naquele nosso swing high. Estão a ver? Isto é muito, mas muito importante, pessoal, né? Porque muitos traders, eles tiram o stop loss para break-even antes da hora. E isso faz com que eles saiam dos trades. Se nós tivéssemos, né, recapitulando aqui um bocadinho, se nós tivéssemos tirado o stop loss para o break-even, aqui, tirar o stop loss para o break-even no rompimento do primeiro fundo, o que iria acontecer? Quando houve a notícia, não é? O preço teria tirado-nos, né, do trade e, consequentemente, depois teria ido ao nosso alvo. Então, muitos ficariam frustrados. Poxa, eu estava certo, tirei o stop loss para break-even cedo demais, e isso, de certa forma, a longo prazo, começa a ficar confuso para muitos traders. Então, esta é a forma correta de nós tirarmos o stop loss para break-even e administrarmos o nosso trade da maneira mais simples possível. Quando tu tirares o stop loss para break-even, não mexe mais na tua negociação e aceita. Se o preço reverter, tu sais no break-even, está tudo bem, vai para a próxima negociação. Se o preço for o teu take profit, well done, continua com os mesmos bons hábitos e costumes, porque a longo prazo isso é incrível.